assim que tu vai planejar e fazer os stories do teu cliente de social media. Eu sou a Carol Abella, Social Media, e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar um social media de iniciante a CEO. Então já te inscreve no canal. Primeira pergunta, social media faz stories? Depende. Eu sempre falo que o social media faz tudo aquilo que está no contrato. Então, se tu colocou no teu contrato com o teu cliente de que tu faz stories, então tu vai fazer, certo? Por isso que, antes de mais nada, é muito importante que tu faça contrato com os teus clientes. Isso é uma segurança para ti e uma segurança para o teu cliente, além de ficar muito mais profissional e organizado, tá? Se tu não sabe como fazer contratos, não tem contrato ou não sabe se o teu tá certo, eu vou deixar aqui o link do Social Media em 15 dias, que é o meu curso online. Ali tem tudo que tu precisa para se tornar um social media organizado e começar a trabalhar. E num dos dias a gente fala só sobre contratos, tudo que tu precisa saber, e ainda tem um template de contrato que é só tu adaptar para o teu negócio. Então, se tu colocou no teu contrato que tu vai fazer stories para o teu cliente, tu tem que pensar que existem 3 formas diferentes principais para te conseguir fazer isso. A primeira forma é através da captação de conteúdo. Então, se tu faz o serviço de captação de conteúdo para o teu cliente, que é ir lá no escritório dele, ou em algum estúdio, ou em algum local que vocês determinarem, uma vez no mês, por exemplo. Se tu tem essa captação com ele, tu vai aproveitar esses momentos para já gravar stories para o teu cliente. Então ali tu vai tirar algumas fotos, tu vai fazer alguns vídeos, tu vai fazer ele responder algumas caixinhas de pergunta em vídeo, para que tu tenha material para usar no mês inteiro nos stories daquele cliente. Para isso é muito importante tu ter já o planejamento do que será captado nessa sessão, para que tenha conteúdo para o mês inteiro. A segunda opção é o cliente te mandar fotos e vídeos com frequência. Então, tu vai combinar com ele que, ok, tu vai fazer os stories, mas é ele que vai te alimentar com os conteúdos. Então, tu pode orientar ele de como tirar uma foto legal para os stories, tu pode orientar ele de como gravar um vídeo, tu pode passar um roteirinho para ele para gravar uma sequência de stories, enfim, é uma possibilidade também, mas é o cliente que vai te enviar esses conteúdos e lá no contrato tu tem que deixar isso muito claro, que tu vai fazer os stories, mas isso depende do recebimento desses materiais do cliente. A terceira opção é quando o cliente não vai tirar nenhuma foto, não vai tirar nenhum vídeo, ele não quer isso, ou talvez tu entende que para a estratégia do perfil daquele cliente não é tão necessário alguém aparecer, e aí nesse caso o que tu vai fazer? Tu pode usar fotos e vídeos de bancos de imagem, bancos de vídeos nos stories do teu cliente. Então ele não te manda nenhuma foto, tu pode tu mesmo montar ali, como se fosse um post, uma sequência de stories. Independente da forma escolhida, é muito importante que tu faça contrato. Se tu não fizer contrato, se ficar no boca a boca, daqui a pouco tu combina com o cliente de que tu não vai fazer stories e aí ele tá esperando que tu faça. E aí vai dar errado. Ou então, tu combina com ele que é ele que vai te mandar os vídeos e aí ele não te manda e aí tu não consegue fazer stories. Então é muito importante que esteja no contrato tudo bem escritinho. Ok, digamos que você vai oferecer esse serviço para o teu cliente de fazer os stories. Como fazer o planejamento desses stories, tá? Primeira coisa, quando tu for montar o calendário editorial do teu cliente, tu vai incluir, além dos posts do feed, os posts dos stories. E para os stories é legal de tu montar tipo uma programação fixa, como se fosse programa de TV. Então eu vou te dar um exemplo bem legal que tu pode avaliar e colocar em prática se fizer sentido para o negócio do teu cliente. Digamos que a gente vai deixar fixo que na segunda-feira tu vai abrir uma caixinha de perguntas no perfil do teu cliente. E aí tu pode até colocar um tema nessa caixinha. Tu pode colocar um tema relacionado ao post que vai entrar no feed, ao assunto que vocês vão falar naquela semana. Tu pode colocar ela temática ou aberta. Aí, por exemplo, na terça-feira, a gente vai responder as perguntas da caixinha de perguntas, tá? Aí é legal, se o teu cliente puder e fizer sentido ali pro perfil dele, ele gravar essas respostas em vídeo pra gente responder, ou a gente pode ir respondendo em texto, com alguma foto no fundo, dá pra mesclar os dois também, depende de como tu achar a melhor estratégia. Quarta-feira, a gente pode fazer, por exemplo, uma sequência de stories, fazendo uma introdução sobre o conteúdo que vai entrar no feed depois, ou sobre o tema que a gente está falando naquela semana. Tu pode dar algumas informações adicionais nos stories ali do cliente, e é legal colocar interações. Responde aqui na DM, coloca uma enquete, alguma coisa assim, para o público interagir, se conectar. Quinta-feira a gente pode fazer uma sequência de stories falando de um produto específico ali que o cliente vende, ou algum serviço específico. Então, digamos que o teu cliente é uma dermatologista e uma das principais coisas ali que ela faz é o tratamento para acne.
Então, nesse dia a gente vai fazer uma sequência de stories falando sobre esse tratamento, falando sobre o serviço e no final uma chamada para ação. Marque uma consulta, daí tu coloca o link do WhatsApp, chama na DM pra gente conversar. É uma boa estratégia também. Na sexta, a gente pode fazer um resumo das principais notícias da semana do nicho do cliente, ou colocar algum conteúdo mais leve, algo mais pessoal do cliente. Assim como no final de semana, tu pode pedir para ele fazer alguns vídeos, algumas fotos do final de semana dele, do dia a dia dele no feed, que vai ficar legal também. Falando em stories, lá no meu Close Friends do Instagram, eu compartilho bastidores da profissão de social media, abro caixinha de pergunta toda semana para tirar as principais dúvidas de vocês e para participar é muito simples. Me chama no @belacarol e me manda no direct social media do YouTube que eu vou te adicionar lá no Close Friends. Para fechar, duas coisas importantes. Se tu ficar responsável pelos stories do cliente, coloque no contrato, organize e cobre a mais por isso. Se você não ficar responsável pelos stories do seu cliente, ajude ele a organizar, oriente ele como pode fazer e dê dicas, porque às vezes os stories são importantes para a estratégia de conteúdo e o teu papel como social media é também orientar esse cliente de como fazer. Eu te vejo lá no Close Friends e no Social Media em 15 dias.